Olá, bom dia. Estamos juntos a partir de agora. O NE1 está no ar. Agradeço demais a sua companhia. Tem muito assunto para a gente conversar até 1h da tarde. Um deles é sobre o metrô. Foi mais uma manhã difícil para quem depende do transporte público. As estações ficaram ainda mais cheias. A operação das linhas funcionou de forma parcial. Foi difícil não chegar atrasado aos compromissos e os problemas são muitos. A escada não funciona, os elevadores não funcionam e vive nesse transtorno. E uma audiência pública no Centro de Convenções acontece agora pela manhã para tratar sobre a concessão do metrô do Recife à iniciativa privada. O NE1 também traz as informações sobre a prisão de um homem acusado de estupro de vulnerável. Segundo a polícia, ele é tio das vítimas e os crimes aconteceram em Olinda. O ano letivo começou em fevereiro em muitos municípios, mas em Goiânia as aulas começaram apenas ontem e pais reclamam da falta de professores na rede municipal de ensino. Os problemas de visão em crianças, saiba como famílias e educadores podem perceber os sinais que levam à dificuldade de aprendizagem na escola e a importância do bem-estar materno durante e após a gestação. Uma psicóloga fala sobre o assunto aqui no estúdio e você participa pelo nosso canal Globo, o QR Code está na tela. Agora são 11h49. Os passageiros do metrô do Recife tiveram uma manhã difícil hoje com a redução da operação nas linhas Centro e Sul. Ontem à noite, um trem saiu dos trilhos entre as estações Joana Bezerra e Recife e o veículo ainda não tinha sido retirado no início do dia. O funcionamento iniciou em linha singela, ou seja, com apenas uma via. Isso faz com que os trens demorem mais a chegar nas estações, porque precisam esperar que a ferrovia seja liberada para que outro trem possa circular. Gustavo Ferreira acompanha desde cedo a situação que tem afetado os passageiros do metrô. Oi, Gustavo, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o NE1 nessa quinta-feira, que é mais um dia, infelizmente, de transtornos para os usuários do metrô do Recife, né? Tudo por conta desse problema que você citou agora há pouco, né? Desse trem que saiu do trilho e logo entre duas das estações mais importantes, né? A estação Recife e a estação Joana Bezerra, duas das mais movimentadas também. São o início da linha Centro, que é a maior das linhas, que tem os ramais Jaboatão e Camaragibe. Então, esse problema ontem trouxe muita angústia para os passageiros, né? A gente recebeu várias imagens, né, das pessoas angustiadas sem saber que horas iam voltar para casa. Esse incidente foi por volta de 7h30 da noite. Vamos ouvir, então, um pouco desse desespero, né? A gente tem alguns vídeos que nós recebemos, alguns você está vendo agora, inclusive, mas nós separamos outros também para você entender e ouvir também essa preocupação dos passageiros que ficaram presos dentro desse trem que saiu do trilho ontem à noite na linha Centro do metrô. Foi a estação Joana Bezerra para Recife. Acho que ele não andou nem 200 metros, ele já foi descarrilhando. Aí tá assim, ó, tudo escuro. A indicação que ele falou foi que a gente não saísse, não mexesse, não tentasse abrir a porta, né? Enfim, só isso, até agora nada. Ai, mais um livramento do Papai do Céu dando. Só agradecer a Deus por esse livramento do metrô. Graças a Deus não teve uma tragédia, nem comigo, nem com o pessoal. Ainda bem, né, que foi só o susto, né, para esses passageiros, mas foi um baita susto, né? Imagina ficar preso ali num trem que saiu do trilho, imagina só como foi esse momento ontem à noite, muita gente voltando para casa do trabalho, da escola. E isso trouxe reflexos hoje. A gente tem imagens ao vivo agora de Joab Marques. Ele está lá na estação Joana Bezerra. Nesse momento, o movimento é tranquilo, mas, claro, tem alguns passageiros que estão aí esperando para embarcar no trem. Lembrando que a linha Centro ainda funciona em via singela. Ou seja, os trens que vêm da direção da estação Afogados, por exemplo, passam por Joana Bezerra e vão ter que ir lá para a estação Recife e, na volta, aí sim, eles levam esses passageiros, só tem uma linha funcionando até agora.
Mais cedo, eu e Elias Henrique estivemos na estação Joana Bezerra também e ouvimos muitas reclamações. Nós também passamos pela estação Recife e claro que foi só abrir o microfone para as pessoas que elas se queixaram e reclamaram de muitos problemas, não só relacionados a hoje, mas problemas frequentes, de acordo com os próprios usuários. Vamos ouvir. Eu sou usuária do metrô há 20 anos, né? Eu moro em Olinda e trabalho em Jaboatão, então a gente já está nesse tempo e o sucateamento no metrô nos últimos 10 anos tem sido constante, frequente. A escada não funciona, os elevadores não funcionam, ainda agora desceu uma pessoa paraplégica. Não tinha, como o nome se diz, como ela desceu, ela foi pulando os degraus e vive nesse transtorno. Bom, vamos às explicações então, né? Esse problema na linha centro acabou tendo impacto na linha sul também do metrô do Recife. Mas ela começou a funcionar de forma plena, ela foi retomada, né, de forma plena hoje às 8h44 da manhã, de acordo com a própria CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Agora, sobre esses problemas que a gente ouviu, né, pelas reclamações dos moradores, dos usuários, né, do metrô, e nós mostramos também, vamos às respostas. De acordo com a CBTU, sobre as escadas rolantes da estação Recife, que nós mostramos que também não estavam funcionando, esse é um problema causado por vandalismo, de acordo com a companhia, e que serviços já estão sendo executados para consertar as escadas. Só que esses serviços ainda devem levar algumas semanas. Já sobre as escadas rolantes e o elevador que não funcionaram na estação Joana Bezerra, a CBTU disse que eles estavam desligados porque a plataforma central estava fechada, devido ao não funcionamento da via 2, né, da linha centro, assim também como da linha 1, da via 1 da linha sul. Só que, como a gente viu nas imagens, tinha muita gente, sim, subindo e descendo as escadas, tendo que usar a escada tradicional porque a escada rolante não estava funcionando. Foi aí, inclusive, que nós ouvimos um dos depoimentos, né, de Natália, que falou que esse é um problema recorrente, né, a falta das escadas rolantes, o não funcionamento delas. E aí, claro, a gente também mostrou outros problemas. A gente tem imagens aí que a gente pode rodar para vocês do para-brisa de um dos trens quebrado, aparentemente atingido por algum objeto. Muito lixo nos trilhos também nós encontramos, fizemos esses flagrantes, entre outras questões que a gente sabe, infelizmente, são frequentes e que precisam ser resolvidas o quanto antes. Maristela, daqui a pouco eu volto, porque agora está sendo realizada aqui, no Centro de Convenções em Olinda, uma audiência pública convocada pelo BNDES para falar sobre o processo de concessão do metrô. É um assunto que a gente já vem discutindo há muito tempo, né? E que gera muita polêmica, né? Tem gente que aprova, tem gente que não aprova. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa audiência e também o que disseram alguns atores importantes desse processo de concessão. Volto já. Essa consulta pública já está aberta, né, Gustavo? E agora acontece uma audiência pública no Centro de Convenções exatamente para essa discussão. A gente segue acompanhando daqui a pouco. Gustavo, você volta então com outras informações. Obrigada por enquanto. E um homem foi preso por crime de estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, ele é tio das vítimas. Bianca Carvalho está na sede da Polícia Civil e traz outras informações ao vivo agora para a gente. Oi, Bianca, bom dia para você. Oi, Maris, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Uma história horrorosa. Deixa eu até atualizar esse número de prisões. São 2 prisões agora. São 2 irmãos, Francisco Fernandes, que o pessoal chamava de Chiquinho, chama assim, e Alexandre Fernandes, que o pessoal chama de Boca. E eles 2 foram presos. Um foi preso em São João, que é ali perto de Garanhuns, foi preso primeiro, e o outro foi preso essa madrugada em Rio Doce, onde toda a história aconteceu. Uma história horrorosa, Maris, um negócio assim. Daqui a pouco, ainda nesta edição do N1, a gente vai ouvir o delegado que está responsável pelo caso, que é o delegado de Rio Doce, delegado Gilmar Rodrigues. Uma história horrorosa, gente. 2 homens, esses 2 irmãos, Francisco e Alexandre Fernandes, eles moravam com as irmãs numa casa lá em Rio Doce. Só que aquele tipo de casa, Maris, que são casas assim, uma junto da outra, que não tem divisória. E aí muita gente circula na casa. Os filhos das irmãs, portanto, os sobrinhos, vizinhos e outros que chegavam. Enfim, aquelas casas lotadas.
E eles moravam com essa quantidade de gente. Trabalhavam com reciclagem, os dois, trabalham com isso. Não tem nenhuma passagem pela polícia. Só que o que é que foi descoberto? Que há anos, eles praticavam estupro de vulnerável. Escolhiam preferencialmente meninos entre 6 e 12 anos. Como é que essa história chegou até a polícia? Um dos meninos, que não aguentava mais passar por aquilo tudo, e ele filmou. Ele já era vítima, e aí ele um dia não aguentava mais, ele estava, enfim, sofrendo muito, o menino, de acordo com o delegado. Ele foi lá e filmou o que estava acontecendo, o que os tios faziam. Aí depois mostrou a mãe, aí, que é a madrasta. Aí a madrasta foi lá para a polícia e denunciou. Quando ela fez a primeira denúncia, chegou de tuia de gente da comunidade. As pessoas se sentiram encorajadas e passaram a denunciar também. Para vocês terem ideia, gente, já tem 12 inquéritos abertos. 12. Isso somente de um dia para cá. 12 meninos que sofreram estupro de vulnerável. Então, tem 12, e aí o delegado disse, Bianca, esse número vai aumentar, porque tem 5 meninos, crianças e adolescentes, neste momento, fazendo a ocorrência. Portanto, 12 inquéritos abertos, mais 5 fazendo, e eles assumem totalmente, dizem que fazem isso há anos na comunidade, com vizinhos, com sobrinhos, com quem for. Muito triste, muito triste. Eu fiquei... Daqui a pouco eu te dou outros detalhes, Maris, quando a gente conversar ao vivo com o delegado Gilmar Rodrigues, que é o delegado que está responsável pelo caso. Você me chama e a gente conversa mais. Mais uma história absurda, né, Bianca? Envolvendo violência. Daqui a pouco, então, você volta com outros detalhes para a gente. Você acompanha agora imagens do bairro de Boa Viagem. O Globocop sobrevoa neste momento. Aí é possível ver o prédio comercial Galeria Santo Antônio. Ontem, um dos elevadores no local despencou por 9 andares. Algumas pessoas ficaram feridas. O prédio é esse aí, tá? Que está em obras, que está coberto. O Globocop está mostrando ao vivo para a gente. A gente aproveita também para olhar o trânsito tranquilo aí na região. Mas vamos ver agora a reportagem sobre o que aconteceu ontem. O acidente aconteceu em um prédio comercial, a Galeria Santo Antônio, no bairro de Boa Viagem. De acordo com as vítimas, o elevador seguia para o 11º andar quando perdeu força e despencou. Esse vídeo foi gravado logo após o acidente. Nas imagens dá para ver algumas pessoas sentadas no chão do elevador. O momento foi de desespero e agonia. Eu entrei no elevador no 7º andar. E já demonstrava um desnivelamento do andar para com o vagão. Quando chegou no 9º, as 4 senhoras, inclusive a senhora que estava cirurgiada, ela entrou no vagão. O vagão tentou pegar força para ir até o 11º, só que no 10º ele nem fechou a porta, ficou a porta do elevador aberta e ele começou a despencar. De início a gente pensou que era algum sistema de emergência, tá entendendo? Que ele ia descer devagarzinho. Só que ele foi começando a tomar impulso, né, da queda. As portas abertas, deu para ver a porta de cada andar e ele foi vapo, vum, 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 vum. Quando chegou no térreo, bum! Aí não sei se a mola foi acionada, alguma coisa assim do tipo. Aí nesse momento a grávida ela se segurou no espelho, de 6 meses inclusive. A senhora, ela, pelo fato de que passou por uma cirurgia recentemente, ela não teve sustentação no joelho dela. O pessoal abriu o elevador na chave de emergência e começou a sair as pessoas que estavam mais bem, todas nervosas, a senhora no chão e a grávida assim em pânico, tá entendendo? E nesse momento não tinha nenhum profissional assim competente e responsável por tomar as decisões nesse momento. O síndico e advogado da galeria disse que o elevador estava com a manutenção em dia. Disse ainda que o acidente teria acontecido por excesso de peso, que as vítimas não teriam respeitado o limite da lotação do equipamento, que seria de 6 pessoas. Não houve erro mecânico, não foi falta de manutenção, foi um protocolo de segurança. O que houve foi falta de educação dos usuários. Tem uma placa lá, capacidade de 6 pessoas e entraram 12. Entendeu? Então houve uma falha de procedimento que já estamos corrigindo. Prestamos a assistência, chamamos o SAMU, estamos realizando o acompanhamento, estamos dando toda a assistência cabível. Estamos abertos e à disposição para qualquer esclarecimento. As vítimas foram levadas para uma unidade de saúde com a ajuda de pessoas que estavam no térreo. Uma das vítimas é uma grávida de 6 meses, Ana Paula Rodrigues. Ela disse que 7 pessoas estavam no elevador na hora do acidente.
Ela também disse que não recebeu o apoio da direção da galeria e decidiu prestar queixa na polícia. O advogado na reportagem falou que tinha 12 pessoas, quando na verdade não tinha 12, tinha 7. Os lojistas que ajudou a gente lá chamou o SAMU e socorreu a gente, tirou a gente do elevador e teve negligência da galeria. Em nenhum momento ajudaram a gente. Fui socorrida para a maternidade, Bandeira Filho. De lá eu saí direto para a delegacia para prestar um boletim de ocorrência, que é onde está tudo aqui. Nós ainda não conseguimos contato com o advogado do condomínio para falar sobre as reclamações de Ana Paula Rodrigues. Nós tentamos contato com o SAMU para saber o estado de saúde das outras pessoas que estavam no elevador, mas não tivemos resposta. Muitas vezes as crianças estão com um rendimento escolar baixo e o problema não é dificuldade de aprendizado, mas algum problema de visão. A sala de aula é o lugar onde o olhar atento dos professores pode ser o primeiro alerta de que o aluno pode ter alguma dificuldade para enxergar bem. Hoje, numa escola municipal em Prazeres, Jaboatão, está acontecendo uma ação para identificar alunos que possam ter algum problema na visão. Ivan Duarte está por lá. Existe alguma idade mais comum para a gente já começar a identificar esse tipo de problema, hein, Ivan? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu te respondo já essa pergunta, mas antes deixa eu te contar que eu e Otton Veiga estamos aqui na Escola Vereador Antônio Januário, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, para mostrar um pouquinho do programa Saúde na Escola, que tem o projeto Saúde dos Olhos. Veja acontecendo aqui agora um atendimento. A previsão é que durante todo o ano de 2026 sejam quase 60 mil alunos atendidos. Aqui eles passam por uma primeira avaliação nessa máquina chamada de autorrefrator, que é para identificar, em resumo, assim, a saúde inicial dos olhos ali da pessoa, se ela precisa passar por uma investigação maior para saber se tem a necessidade de usar óculos, enfim, é um trabalho mesmo de oftalmologia. A gente está aqui também com a presença da doutora Manuela Gondim, que está aqui comigo, que vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Primeiro porque Maristela me perguntou, quando chamou, se existe uma idade mínima para desconfiar que aquele jovem, aquele adolescente, aquela pessoa pode estar com alguma dificuldade na visão. Existe? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos está assistindo. Não existe uma idade mínima, Ivan. Toda criança e adolescente ela deve ser examinada pelo oftalmologista, inicialmente ao nascimento, com o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, e depois, posteriormente, com uma certa frequência até a idade adulta e futuramente de acordo também com as identificações dos defeitos visuais, né, que podem impactar diretamente no desempenho escolar. Eu expliquei aqui um pouquinho do trabalho inicial que essa máquina faz. Se identificar alguma anormalidade aqui, qual que é o procedimento a se fazer depois? Joia, a primeira etapa do processo de avaliação, né, é a etapa da triagem da acuidade visual. Então, a gente testa essas crianças, o quanto estão enxergando, faz o exame da refração e tem o autorrefrator como uma das etapas para poder associar ali o exame e, posteriormente, identificada alguma dificuldade visual da criança, ela é encaminhada para o atendimento com o médico oftalmologista, onde vai fazer a parte da avaliação anatômica e avaliação oftalmológica para prescrição dos óculos e identificação precoce e tratamento de alguma doença ocular que seja identificada. Tá certo, doutora. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais. Vou pedir a senhora para ficar aqui, porque eu vou chamar o Johnny Nunes, que é o supervisor aqui da escola, para falar também com a gente sobre esse projeto, Maristela, porque funciona da seguinte forma. Se o aluno tiver alguma anormalidade, ele passar pelos exames, no futuro, esse projeto Saúde nos Olhos, depois que perceber que ele precisa, oferece o óculos para ele gratuitamente. Só que, antes de tudo, é um trabalho feito por quem está dentro da sala de aula, por quem está na supervisão da escola, de identificar se o aluno está apresentando alguma dificuldade, não é, Johnny? Boa tarde para você, obrigado aqui pela sua presença. O que vocês observam para saber se aquele aluno pode ter alguma dificuldade ali para enxergar? Boa tarde a todos que estão assistindo. O trabalho da escola, ele é imprescindível
imprescindível nesse processo, né? Porque é o primeiro olhar sensível que a gente tem quando o estudante ele apresenta algum tipo de dificuldade quando ele está dentro da sala de aula. Nós temos essa assistência aqui da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que articula entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação e traz esses projetos que cuidam da saúde dos estudantes. Então, o nosso primeiro olhar é identificar se ele apresenta alguma dificuldade, passar esse relatório para os órgãos que serão responsáveis pelas articulações dos projetos e logo em seguida o projeto acontece dentro da escola. Agora, me conta, o que vocês observam? É, por exemplo, se o aluno está fazendo assim para enxergar, o que é? Dentro da sala de aula são inúmeras situações, né? Primeiro, ele tem aquela resistência de dizer, eu só posso sentar na frente porque eu tenho um problema de vista. Às vezes, quando tem alguma letra no quadro, ele fica com o olho um pouco pequeno, assim, não estou enxergando. E isso dificulta o processo de aprendizagem dele, né? Porque um estudante, quando ele tem essa assistência, ele passa a não decifrar só aquela letra, mas ele canaliza exatamente o seu processo de aprendizagem com a sua autoestima e a confiança recuperada. Tá certo, Johnny. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Fundamental para o desempenho do aluno, né, Maristela? Esse olhar dedicado também dos profissionais de educação enquanto os estudantes estão por aqui. Não é? Daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar mais. O canal do QR Code, o canal Globo está liberado aí com o QR Code na tela. Você pode apontar a câmera do seu telefone e mandar dúvidas também sobre questão nos olhos, se você está enxergando mal, se está enxergando pouco, se está tendo alguma dificuldade, que a gente tem a doutora aqui para nos ajudar a tirar dúvidas. E daqui a pouco eu falo com os estudantes também. Perfeito, Ivan. QR Code na tela, participe então pelo nosso canal Globo. Daqui a pouco o Ivan Duarte está de volta para continuar falando aí sobre esse cuidado com a saúde dos olhos. Os moradores do bairro de Água Fria, na zona norte do Recife, que precisam resolver alguma pendência com o cadastro único, têm atendimento especial hoje até às 15h. Luna Markman traz as informações. Olá, o ônibus da Secretaria de Assistência Social do Recife está estacionado desde cedinho na rua São Sebastião, em frente ao número 563, no bairro de Água Fria. Eu converso agora com Joelson Rodrigues, que é secretário executivo de Assistência Social, para a gente entender qual é o tipo de serviço que está sendo oferecido aqui hoje até às 15h. Qualquer família aqui das Redondezas que precisem atualizar ou fazer uma nova inscrição no cadastro único, podem vir aqui ao ônibus, como disse, está aberto até às 15h, sendo munido de documentação, seja do próprio responsável familiar, como também documentação referente aos membros da família para fazer seu cadastro. Então é para ou tirar dúvidas sobre o Cade Único, fazer o primeiro cadastro ou atualizar, né, esse cadastro que é importante para ter acesso a programas do governo federal e também estadual, né? Exatamente. O mesmo atendimento que é feito nos 18 CRAs ou na Central do Cadastro Único pode ser feito aqui nessa ação itinerante, onde a gente vai mais próximo da comunidade. E o senhor falou de documentos. Que documentos precisam ser trazidos para confirmar alguma mudança, né? Porque tem mudanças que acontecem na família que a pessoa nem lembra que tem que atualizar essa informação. Correto. Toda e qualquer mudança é fundamental. Seja um membro que começou a morar naquela casa, alguém que saiu. Então, o documento do responsável familiar é fundamental para que ele se identificar. Também dos membros. Sobretudo quando chega alguém, quando alguém precisa ser desligado. Também endereço. Houve uma mudança de endereço. Houve mudança de colégio das crianças. A criança mudou de escola, mudou de série. Todas essas informações são fundamentais que estejam sempre atualizadas no cadastro único. Perfeito. E semana que vem já tem atendimento marcado lá no Parque da Macaxeira. Isso, no próximo sábado vamos ter uma grande feira de serviço e na próxima semana, a partir da terça-feira até a quinta-feira, estaremos bem em frente ao USF+, Macaxeira Buriti, fazendo atendimento também de forma descentralizada do ônibus do cadastro único. Como é que a Prefeitura do Recife escolhe os locais? Isso, esse já é o 24º bairro que nós já visitamos com essa ação itinerante. Então a gente identifica os territórios com maior número de famílias que precisam fazer a atualização cadastral e a partir disso a gente identifica possíveis locais e esse ônibus vai continuar rodando, levando atendimento, dando mais condições das pessoas atualizarem seu cadastro único. Ok, agradeço pela participação, Joelson. Voltamos ao estúdio.
Amanhã é feriado estadual da Data Magna, que celebra o momento em que Pernambuco se separou do Brasil em 1817 e foi uma república independente por 74 dias durante a Revolução Pernambucana. Essa reportagem está aqui no G1, o QR Code está na tela para você acessar, você vai direto para a reportagem. Neste ano, nós vamos trazer todas as informações aqui para você. A data cai numa sexta-feira, emenda aí com o fim de semana. Você tem todos os detalhes aqui, tá? É um feriadão de folga para muita gente. Serviços e comércios estão funcionando em horários especiais. E o G1 Pernambuco tem as informações, então já aponta aí a câmera do seu celular para ter todos os detalhes. Você vai encontrar informações, inclusive, sobre o que abre e o que fecha no Grande Recife. No feriado da Data Magna, tá tudo aqui para você, tá? Comércio de rua, correios, shoppings, bancos, Tribunal de Justiça, Cultura, Esportes, Lazer, Mercado, Secretaria da Mulher e muito mais. Então, vai lá no G1 para acessar e ter todas as informações. A seguir, uma audiência pública discute os próximos passos para viabilizar a concessão do metrô do governo federal para o governo do estado. Uma estudante ficou ferida depois que uma cratera se abriu. Onde? No pátio da escola. Isso foi no Cabo de Santo Agostinho e você vê as imagens aéreas do local também. Daqui a pouco, para os detalhes, esse vídeo aí é do G1, a gente vai trazer todas as informações para você. E em Goiânia, as aulas municipais deste ano começaram apenas ontem, mas famílias reclamam da falta de professores. Agora, sim, imagens para você de um outro ponto da cidade. Quero te mostrar a área central do Recife, esse céu com muitas nuvens, mas não chove agora. Essa maré bem sequinha aí do rio Capibaribe. Agora, 12h14. O NE1 volta em instantes com muito mais para você. Vou esperar no canal. Você vai rápido e pega a surdinha. Agora vá. Eita, mundo melhor. Agora, 12h17, o NE1 está de volta com uma notícia que está no G1 Pernambuco. O QR Code vai aparecer aí na sua tela para você acompanhar. Imagens do nosso Globocop. Olha, o nosso Globocop sobrevoou a cidade do Cabo de Santo Agostinho. Você vê a escola de referência Zumbi dos Palmares, no bairro de Ponte dos Carvalhos. Ontem de tarde, uma estudante ficou ferida depois que parte do piso do pátio da escola cedeu, formando uma grande cratera. A gente consegue ver a cratera pelas imagens aí do nosso Globocop. É bem profunda, viu? Fica perto das salas de aula. É um espaço de convivência e circulação dos alunos da escola. A Secretaria de Educação do Estado disse que a unidade de ensino foi interditada e as aulas presenciais ficaram suspensas por tempo indeterminado e que isolou a área do desabamento e acionou a Defesa Civil do município para fazer uma avaliação técnica da estabilidade do solo e adotar aí medidas relacionadas à segurança da estrutura. No G1 Pernambuco, você confere outras informações sobre esse incidente no Cabo de Santo Agostinho. Bora ver então as imagens que chegaram pelo G1 Pernambuco no vídeo. Alunos aparecem ao redor do buraco e um deles pula para tentar salvar a colega. É possível escutar também o grito dos estudantes com o susto que eles tomaram aí na hora em que a cratera se abriu. E agora a gente vai para Goiânia, na Mata Norte. Por lá, o início do ano letivo está sendo tumultuado e com muitas reclamações por parte das famílias dos estudantes. Quem explica essa história para a gente é Natália Dielu, que fala ao vivo, direto de Goiânia. Natália, você conversou com alguns pais agora pela manhã, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Eu falo ao vivo da Secretaria de Educação aqui de Goiânia, porque nós viemos em busca de respostas da Prefeitura de Goiânia pela situação que as famílias que têm filhos matriculados nas escolas de Ponta de Pedras e também de Catuama estão enfrentando, porque o ano letivo, que deveria começar em fevereiro, foi adiado para março. Então, já começaria com atraso, porque a Prefeitura disse que seria necessário fazer contratações
por meio de uma seleção simplificada. E aí as famílias reclamam com a falta de professores e também com relação à estrutura das unidades de ensino. A gente foi para Catuama, estivemos na Escola Santo Antônio de Pádua e lá as crianças estão num imóvel provisório, né? E estão passando por algumas dificuldades, porque não tem paredes para dividir as salas. E a gente conversou então com essas famílias que estão bastante preocupadas porque esse ano letivo está prejudicado, né, o início dele. A gente preparou uma reportagem que vocês vão acompanhar agora. A Escola Municipal Santo Antônio de Pádua é a única unidade de ensino do distrito de Barra de Catuama, em Goiânia, e está assim há mais de 6 meses. Uma reforma deveria estar sendo feita aqui, mas moradores dizem que a obra está parada. Com o imóvel desativado temporariamente, a unidade de ensino foi trazida para esta casa, alugada, mas a estrutura interna do local tem problemas. Essa foto mostra que as turmas são separadas apenas por móveis, cobertos por um pano. Não há paredes. Também faz muito calor e não tem ar-condicionado nem ventiladores suficientes. Está parado, tudo parado lá. Falaram que iam ser 6 meses, né, para tentar ajeitar a escola, para as crianças saírem daqui, que é muito apertado. E até agora nada, pararam em janeiro e nunca mais ninguém trabalhou lá. Esse não é o único problema que as famílias estão enfrentando aqui no município de Goiânia. Quem tem filhos matriculados nas escolas de Ponta de Pedras e de Barra de Catuama estão sofrendo também com a falta de professores. O ano letivo, que deveria ter começado em fevereiro, foi adiado para março, mas nem assim as aulas foram normalizadas. As conversas no grupo da Escola Santo Antônio de Pádua mostram os avisos da diretoria. Nessa mensagem, a gestão diz que só teria aula para algumas turmas. Em outra, a diretoria diz que os alunos também teriam que largar mais cedo. Nazaré é mãe de uma aluna do 4º ano do ensino fundamental. Hoje a filha vai ficar sem aula no período da tarde porque não há professores. As crianças estão sem aula. Hoje não temos aula. Sua filha não tem? Minha filha não tem aula. Então foi uma volta às aulas sem professor. A diretora, inclusive, ontem deu aula, juntou o 4º e o 5º ano e deu aula para as crianças não ficarem totalmente sem aula. Mas nós não temos professores. Só nessa escola só tem 3 professores que são os concursados. Estamos esperando chegar professor. Sara é mãe de Thales, que tem autismo. Desde o ano passado, o filho está sem estudar porque não há acompanhante especializado para ele na escola. Nós, mães atípicas, estamos precisando urgente de apoio para nossas crianças autistas. Nós precisamos de ajuda, como de uma psicopedagoga, como de uma ajuda para o professor. Porque não há condições de um professor segurar 5 ou 6 alunos que estejam dentro de uma sala autista, sozinho. É preocupante. E os nossos filhos que são autistas têm direito. As crianças de Goiânia seguem com o calendário escolar atrasado e as mães continuam angustiadas com a incerteza sobre as aulas. Se eu quero que a minha filhada ela tenha um futuro melhor, então só o estudo, só a educação que pode fazer isso por ela. Eu me sinto muito triste, muito preocupada, muito desrespeitada. A gente não deveria passar por isso, porque tudo que eu quero é uma boa educação, uma boa escola para minha filha. E esse é um direito de todas as famílias, de todas as crianças, de estudar, né? A gente viu o desabafo aí das famílias, das mães. A gente está ao lado do secretário de Educação do município de Goiânia, Carlos Viegas Júnior. Secretário, boa tarde. O senhor acompanhou as denúncias, né, em relação à falta de professores, em relação também à estrutura da escola, especialmente Santo Antônio de Pádua, lá em Catuama. Eu queria saber qual é a explicação para essa demora no início do ano letivo. Boa tarde. Natália, eu gostaria de começar dizendo que a nossa gestão
é uma gestão de 6 meses. Goiânia passou por uma eleição suplementar em maio do ano passado e nós só assumimos no segundo semestre. E herdamos uma infraestrutura muito deficitária em nossas escolas. Sobre a falta de professores, existia uma ação que tramitava aqui no Poder Judiciário desde 2023. Só que quando a ação se inicia, tem prazo para contestar, tem prazo para recorrer. E no momento que a nossa gestão assumiu, estava já na fase de execução. Essa ação ela transitou em julgado em dezembro de 2025, o que estabelecia que as contratações no município de Goiânia estavam sendo feitas de forma irregular, de forma ilegal. E a juíza, a doutora Maria do Rosário, determinou que Goiânia realizasse um concurso público. E é interesse da nossa gestão de realizar um concurso público. Na falta do concurso público, teria que ser feita uma seleção simplificada. Por que a falta de professores? Nós já convocamos, Natália, os professores, muitos já se apresentaram, porque é uma convocação imediata. Está faltando professores daquela sala de aula, dos professores que não compareceram. E hoje nós estamos em uma nova convocação e nós queremos dizer às mães dos Agora, secretária, porque vocês haviam anunciado que o início das aulas ia ser 3 de março, já com um atraso de 1 mês, que o senhor explica que é por conta dessa decisão judicial. Mas por que a gente está no dia 5, ainda assim está irregular essas aulas, porque a gente escutou mães dizendo que hoje receberam mensagens da diretoria dizendo que o primeiro ano não ia ter aula à tarde, quer dizer, o 4º ano, que foi uma das mães de umas alunas. Algumas vezes as crianças largaram mais cedo pela falta de professores, compartilharam com a gente, inclusive, que em uma das situações a diretora foi dar aula aos alunos porque está faltando professor, não foi possível se organizar antes, definir um prazo mais possível para que essas crianças não atrasem tanto o início do ano letivo? Primeiramente, é importante dizer que os 200 dias letivos serão assegurados. Nós teremos aulas nos dias dos sábados e nós teremos um recesso menor no meio do ano. Então, 14 dias letivos serão repostos. Isso foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, pelo Sindicato dos Profissionais da Educação. Natália, nós fizemos a convocação de todos os professores que foram aprovados dentro do quadro de vagas. Os que se apresentaram já estão trabalhando, alguns não se apresentaram. E aí hoje nós estamos fazendo uma nova convocação, já substituindo esses professores que não se apresentaram, porque é uma convocação imediata. Então o que a gente quer dizer aqui, para os pais e as mães dos nossos alunos, que os problemas existem, mas que nós estamos enfrentando os problemas e eles serão solucionados. Não vai ficar uma sala de aula sem professor. Mas quando vão começar as aulas, secretário? Eu posso dizer a você, Natália, que hoje, quinta-feira, já está melhor do que ontem, quarta-feira. Segunda-feira já estará melhor do que hoje. E a gente vai enfrentar esse problema até que nenhuma sala de aula esteja sem professor. Mas o senhor não tem, então, uma definição de prazo para que esses alunos voltem a estudar? Fica difícil estabelecer aqui um prazo, porque, na verdade, nós gostaríamos que no dia 4, todos os professores que foram selecionados, eles se apresentassem para trabalhar. Os que faltaram estão perdendo a vaga e a gente está fazendo uma nova convocação. Então, se todos dessa convocação se apresentarem, segunda-feira esse problema estará resolvido. E se faltarem, aí a gente vai passar para a terça. Mas eu também queria falar, Natália, sobre a Escola Santo Antônio de Pádua, a infraestrutura dela. Porque ela não está funcionando no prédio, que está sendo reformado. Porque quando a nossa gestão assumiu, eu estou aqui com o laudo do setor de arquitetura e engenharia, a escola estava com risco de desabamento. O setor de arquitetura e engenharia nos solicitou uma interdição imediata, porque aquela escola poderia causar uma tragédia e vitimar os nossos alunos. Então, nós encontramos um espaço próximo da escola para funcionar, mesmo que provisoriamente. E a gente confessa que esse espaço não tem as condições, a infraestrutura necessária. Mas nós estamos já reformando a escola para entregar uma escola melhor
para os nossos alunos. E em Catuama... Secretário, é porque nosso tempo acabou, infelizmente, mas a gente vai continuar acompanhando essa situação, a gente está em contato com as famílias, com as mães, e a gente espera que isso se resolva o quanto antes, né? Tanto a estrutura da escola, que não está adequada realmente, quanto o início do ano letivo. As crianças precisam estudar. Muito obrigada, secretário. Boa tarde para o senhor. A gente volta com você, Maristela. Já estamos no mês de março, né, Natália? Início de ano letivo bem tumultuado por aí, hein? A gente segue acompanhando. A gente traz novas informações agora sobre a prisão de 2 homens acusados de estupro de vulnerável. Os crimes foram em Olinda e as vítimas são sobrinhas de um dos acusados. Bianca Carvalho volta agora com outras informações para a gente. Bianca. As vítimas são sobrinhos, e eu boto no masculino, viu, Maristela, porque eram preferencialmente meninos. Na verdade, os inquéritos abertos agora, todos, são de meninos. Então, tem 12 inquéritos abertos e 5 que devem ser abertos ainda hoje. Todos de meninos entre 6 e 12 anos. E são sobrinhos, mas também são vizinhos. Isso já rolava há um tempão. Eu vou conversar com o delegado Gilmar Rodrigues, que ele é delegado de Rio Doce. Ele que está acompanhando esse caso, presidindo o inquérito e que tem todas as informações sobre o que aconteceu. Delegado, eles já faziam isso há um tempão. Como é que isso veio à tona e vocês puderam investigar e prender os 2? Boa tarde. Boa tarde. Uma das mães, né, das vítimas me procurou ontem dizendo que o menino estava com dificuldade na escola, estava com dificuldade dentro de casa, tem dificuldade de fazer necessidades, e ela começou a perguntar. Então ele disse o que estava acontecendo, certo? Aí ela se preparou para vir para a delegacia e o menino voltou para a casa onde eles estavam, né? E começou a gravar o vídeo. Então fez todo um vídeo, certo? Nesse vídeo mostra os familiares passando de um lado para o outro, certo? Fazendo o almoço, certo? E o Boca e o Chiquinho, certo? No chão, dentro do banheiro, no sofá, tá dentro, na cama, tá dentro, praticando diversos atos sexuais, certo? Com as crianças, com penetração, com masturbação, com sexo oral, certo? Muito triste, né? Lembrando, né, delegado, que, gente, seria estupro de vulnerável, ainda que não tivesse a conjunção carnal. O ato libidinoso, considerando a idade das vítimas, já seria estupro de vulnerável, mas nesse caso teve também a conjunção carnal, teve tudo. E o que me impressiona é que esses 2 irmãos, o Francisco Fernandes, que é o Chiquinho, e o Alexandre Fernandes, que é o Boca, eles faziam isso, gente, morava todo mundo junto. Eles moravam com as irmãs e era tudo, todo mundo via. Essas pessoas também não vão ser indiciadas, delegado, porque existiu uma negligência com essas crianças e adolescentes e uma omissão absurda. Exatamente, serão todos indiciados no concurso de pessoas, já, pela omissão, certo? Que poderiam proteger e evitar que essas práticas acontecessem e não faziam nada, não fizeram nada. Então, elas serão indiciadas em inquérito policial e vai ficar a cargo do Ministério Público, certo? Denunciá-los ou não ao Poder Judiciário para que elas respondam de acordo com as suas participações. Porque os familiares contam de que o pai era conivente, as irmãs eram coniventes, todo mundo sabia o que estava acontecendo, eles atraíam pagando, tá, gente? Todo o dinheiro que eles pegavam, eles botavam crédito para jogar, eles compravam lanche, eles davam alguma coisa, né? Davam dinheiro e eram envolvidos com droga, então ainda havia o medo. Ainda tinham envolvimento com droga. Eles trabalhavam com reciclagem, certo? E o dinheiro eles usavam para aliciar as crianças, certo? Ainda pagava para que algumas crianças trouxessem outras que já faziam dias que não aparecia lá e traziam. Então era a tarde toda e a noite toda eles abusavam dos sobrinhos, de primos e das crianças da vizinhança. Daí a importância de que as mães monitorem onde seus filhos frequentam, com quem convivem, para evitar. E no menor sinal, certo, que percebam isso, procure a delegacia de polícia, porque tem uma sala separada, certo? Tem uma policial, uma escrivã separada, indicada especialmente para atender essas pessoas. Tem um comissário também. Então essas vítimas fazem o BO, serão ouvidas, as denunciantes, mas as crianças serão ouvidas de forma especializada, certo? Com psicólogo, com assistente social, com delegados, lá na GPCA, certo? Na Gerência de Polícia da Criança
criança ou do adolescente. Então é todo um trabalho, todo um trabalho. E onde deixar vestígio, indícios, certo? Eles também, os indiciados, serão periciados para ter a prova do DNA e robustecer as provas nas acusações contra eles. Tá certo, delegado. De verdade, eu não sei como é que vocês aguentam trabalhar com isso todo dia, gente. E foi importante que as pessoas denunciassem, porque veio uma denúncia e depois surgiram outras pessoas. Veja, já são 12 inquéritos, mais 5 que devem ser abertos hoje. Lembrando para você que sabe de uma história dessa, ou que presencia e não denuncia, gente, isso é crime. Saber que isso acontece e não proteger a criança também é crime. É preciso denunciar. Vou voltar para você, Maristela. Denunciar é uma forma de combater, né, Bianca? E nós iniciamos o N1 de hoje falando dos problemas do metrô do Recife. O motivo do transtorno foi um trem que saiu dos trilhos ontem à noite, entre as estações Joana Bezerra e Recife, mas que só foi retirado do local hoje. Gustavo Ferreira está agora no Centro de Convenções de Pernambuco, onde está acontecendo uma audiência pública para discutir os próximos passos aí para viabilizar a concessão do metrô do governo federal para o governo do estado, né, Gustavo? As informações com você, por favor. Oi, Maristela, estou de volta aqui no Centro de Convenções. Essa audiência pública começou pouco depois das 10 horas da manhã e continua sendo realizada aqui atrás de mim, no auditório 4 do Centro de Convenções. É uma audiência promovida pelo BNDES, que é o organismo ligado ao governo federal que coordena esse processo de concessão do metrô do Recife para a iniciativa privada. Participam representantes do BNDES, do governo federal, do governo estadual também e dos metroviários. Tem muitos representantes aqui, profissionais, né, do metrô e também da CBTU que estão aqui participando dessa audiência. Agora é o momento de debate, né? As equipes técnicas apresentam detalhes desse projeto e muitas pessoas estão fazendo perguntas, principalmente os metroviários. Agora, além dessa audiência, tem uma consulta pública aberta na internet, no site do BNDES, desde o início de fevereiro, para que as pessoas deem sugestões de melhorias para o serviço do metrô. E hoje nós estivemos mais cedo em algumas estações e nós já ouvimos algumas dessas sugestões. Olha só. O que você acha que precisa melhorar urgente? O tempo. O tempo, ele roda muito, assim, muito devagar e demora bastante de um tempo para outro. Trabalhar com a qualidade da manutenção dos trens e das vias, né? Porque só vive quebrando, quase todo dia quebra. Eu não entendo como eles não conseguem resolver isso, realmente não entendo. Botar metrô, assim, com melhores condições, né? O pessoal reclama também, às vezes quando quebram tudo, né? Melhorar também a estrutura aqui na integração, tudo, né? Bom, a gente ouviu aí algumas dessas sugestões, o site é bnds.gov.br/concessão metrô Recife, tudo junto, sem nenhum acento. E agora, voltando a falar sobre esse projeto de concessão, né? Ele já foi divulgado no Diário Oficial em maio do ano passado. A previsão de que até o fim do ano já seja assinado o contrato, depois do lançamento do edital, seja assinado o contrato com a empresa que vai vencer o leilão para assumir o serviço. Mais cedo nós ouvimos representantes do governo do estado, do Sindicato dos Metroviários e também da CBTU, que é a atual gestora do metrô do Recife. Cada um falou sobre a participação desses entes nesse processo e também deram opiniões e críticas sobre essa futura concessão. Vamos ouvir. A partir dessa audiência pública, o projeto vai passar por revisões, que essas revisões são feitas em cima das contribuições que serão trazidas. E depois a gente passa para o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União. Então tem um fluxo aí processual que a gente imagina que ao final do ano, início de 2027, a gente esteja assinando contrato com essa concessionária. Quais são essas medidas que hoje estão sendo tomadas para garantir o funcionamento digno para as pessoas que seguem, né, reclamando e provavelmente ainda vão ter reclamações até a conclusão desse processo? São medidas emergenciais, né? Então a gente sabe que o serviço do metrô ele não tem apresentado a qualidade adequada para o cidadão e a gente precisa tomar medidas ali para que esse serviço não seja interrompido, ele seja mantido aí até que a gente tenha
os investimentos necessários para poder requalificar todo o sistema. Não é só trazer composições, mas sim recuperar a via, recuperar a rede aérea, recuperar todo o sistema, subestações. A gente compreende bem isso, portanto, a gente entende que nesse momento é recuperar o sistema para garantir um sistema de qualidade para atender bem a população. Discutir concessão num outro momento, de outra forma, porque a gente entende que a concessão não resolve o problema do metrô do Recife. O esforço que os trabalhadores da CBTU faz, que a gestão da empresa faz, é para não deixar a situação que está. Mas, infelizmente, a falta de investimento, digamos assim, levou ao que a gente está vendo aí. Esse aporte também já era reivindicado pela direção da empresa há muitos anos. E o governo decidiu que esse aporte deveria ser para concessão. Então, uma decisão que vai melhorar em função do aporte. Bom, é um projeto que gera muita polêmica, né? Não é uma unanimidade, ele é reprovado, inclusive, principalmente pelos metroviários, né? Os trabalhadores que têm preocupações com relação à insegurança profissional, insegurança jurídica nessa mudança de gestão, né? Então, só resumindo aqui, até o início do ano que vem, o contrato deve ser assinado com a empresa concessionária que vai vencer o leilão após a divulgação do edital. Aí tem um período de 6 a 8 meses para que a CBTU continue fazendo essa gestão e passe para a concessionária que vai fazer a gestão em parceria com o governo do estado. A gente segue acompanhando, Maristela. Isso, Gustavo, a gente segue acompanhando, sim, todos os problemas enfrentados aí, né, pelas pessoas que dependem do transporte público. A gente mostra quase que diariamente aqui, né, Gustavo? A gente espera, então, os resultados dessa audiência pública. Muito obrigada pelas informações. Agora a gente fala sobre o bem-estar materno, que é uma nova definição da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que traz um olhar mais ampliado para os cuidados necessários nessa experiência da maternidade e os desafios enfrentados durante e após a gestação. Amanda Patrícia Salles é psicóloga, doutora em neuropsiquiatria, está aqui com a gente para uma conversa. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Queria começar te perguntando sobre essa ampliação de conceito, de definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Por quê? Essa visão ainda mais ampla sobre a maternidade e a saúde da mãe e do bebê nessa fase tão importante da vida, né? Muito importante, né? É que antigamente a mulher e a gravidez ela era vista mais na perspectiva da saúde física dela. Então, como os exames, enfim, se a gravidez estava indo tranquilo ou não. E isso foi ampliado, ainda bem, porque a saúde mental também é muito importante. Então, às vezes a mulher até fisicamente pode estar ali com os exames, ok, mas emocionalmente, psicologicamente não está. E essa saúde também é fundamental para que ela esteja bem durante a gravidez e após também, para, né, poder cuidar ali e estabelecer o vínculo com o bebê. Uma rede de apoio é sempre fundamental, né? Como é que a gente percebe que a mãe está sobrecarregada? A rede de apoio é essencial. Então, a mãe vai ficar sobrecarregada, assim, o próprio processo da gravidez, o bebê, ela não vai dormir direito, enfim, uma série de mudanças hormonais, psicológicas, etc. Mas ela começa a ficar cansada, ela começa a ter mais dificuldade ali nos cuidados, ela começa a não mais conseguir se cuidar também, ela fica mais estressada, mais triste. Então, você percebe que ali tem um quadro que não está, né, como deveria estar naquele momento. É uma mudança de vida muito grande, hormonal, em diversos aspectos. E a mulher ainda, ela enfrenta uma pressão muito grande interna e uma cobrança também externa, né, da sociedade, com aquele mito da mãe perfeita. Isso, que infelizmente isso ainda existe, né? É como se, eu acho que antigamente a mulher nem poderia, nem era autorizada, entre aspas, a falar que não estava bem. Então ela tinha que estar bem, ela tinha que estar ali preparada para cuidar do bebê, como se ela deixasse de existir como, né, uma pessoa ali que já tinha suas subjetividades porque se tornou mãe. Ela se tornou mãe também, mas ela continua sendo uma mulher, né? E a gravidez era maravilhosa, né? Maravilhoso ter filho, mas sim, exige muito da gente. Então essa questão da culpa ainda está muito presente, assim, quando ela se percebe mais estressada, mais cansada, às vezes com dificuldade de dar conta de algumas coisas, né? Isso vai gerar um sofrimento muito grande e a culpa chega junto também com muita força, contribuindo para essa piora do quadro mental. Quando a OMS amplia esse conceito, a organização espera o quê? Tanto da família, da sociedade, das instituições públicas, do cuidado com a saúde no dia a dia?
ela espera um reconhecimento de que apenas a parte física não é o ponto mais importante ali, é tão importante quanto a saúde mental. E de preparo também das instituições? Isso, para que esses outros aspectos sejam vistos, reconhecidos e que as pessoas estejam atentas a isso. E isso possibilite que a mulher possa, né, pedir ajuda e ter esse apoio e esse suporte quando ela precisar. Você falava também sobre não deixar de ser mulher, né? A mulher que tem muitos papéis e que dá conta de todos eles ou tenta dar conta da melhor forma possível. É trabalho, é a vida pessoal, é a maternidade. Como é que faz para conciliar tudo isso? É difícil, né? A gente que é mãe, trabalha, enfim. É difícil conciliar tudo. Você se vê ali com 1000 afazeres. Eu acho que a gente evoluiu muito, né? Mas ainda existe um contexto da mulher tomar mais à frente das questões em relação ao filho. Então, a mulher desmarca o trabalho, assim, ou muda o horário para levar o filho no médico. Às vezes não é tão simples o homem fazer a mesma coisa. Então, assim, existem várias dificuldades que vão trazendo esse acúmulo para ela, né? E a gente, mesmo a nossa geração, ainda sofre muito com isso e com essa falta de apoio e essa falta de reconhecimento. A ideia da OMS é justamente que todo esse cuidado seja também compartilhado com os responsáveis ali, né? A mulher não é a única responsável pelo bebê, né? Então tem outros participantes, como o pai, por exemplo, que também deve se engajar mais nesse processo. Cuidado compartilhado. Isso é muito importante, né, para a saúde da mulher em diversos aspectos. Fora esse cuidado compartilhado, existem pequenas atitudes no dia a dia que a mulher pode adotar também para se cuidar. Aquele momento ali de respirar, nem que seja ali por 5 minutinhos, uma caminhada leve. A gente sabe que não sobra muito tempo para isso, né? Mas o que a mulher pode fazer para se autocuidar? É essencial, assim, fazer atividade física no tempo que ela puder. Conseguir voltar a dormir bem, a gente sabe que logo que o bebê nasce é mais difícil, né? Mas quando esse momento também é compartilhado, ela não se sente só. Então, isso também ajuda. E terapia, talvez, né? Se precisar. Amanda, muito obrigada por sua participação aqui ao vivo. Importante demais sempre falar sobre esse assunto. Sempre bem-vinda também aqui ao NE1. Boa tarde. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com você. Até a próxima. A gente volta agora a falar com o Ivan Duarte, que está numa escola pública em Prazeres, Jaboatão, onde está acontecendo uma ação da prefeitura para identificar alunos com problemas na visão. Ivan, chegaram muitas dúvidas pelo nosso canal Globo, né, sobre esse assunto. Vamos respondê-las com a ajuda de uma especialista? Sim, Maristela, a gente está falando do projeto Saúde nos Olhos, que é para estudantes da rede municipal aqui de Jaboatão. Antes de falar com a doutora Manuela Gondim, a Alícia acabou de fazer o exame aqui, ó, para identificar se ela tem alguma anormalidade na visão. Alícia, boa tarde, como é que foi aí o exame? Boa tarde, foi normal, né? Eu tenho um problema nos olhos e foi normal. Tá bom, obrigado pela participação aqui com a gente. E qual é a questão que você tem nos olhos? Eu tenho astigmatismo e miopia. Tá certo, obrigado. Então eu vou chamar para cá a Manuela Gondim, que está com a gente, porque a Alícia me falou que ela tem miopia e astigmatismo. O que significa isso, doutora? Isso, a miopia e o astigmatismo são defeitos de refração, né, dos distúrbios oculares, em que a miopia é a dificuldade de enxergar para longe. Então, ela enxerga bem para perto, mas sem óculos ela enxerga com dificuldade para longe. E o astigmatismo, ela vem embaçado, independente de para longe ou perto. E aí, por isso, a importância dos óculos para ela enxergar nitidamente. Certo, chegaram aqui algumas perguntas pelo canal Globo. O Nelson quer saber o seguinte, muito boa pergunta dele. Celular prejudica a visão da criança usando por muito tempo? O excesso de telas faz mal? Qual seria um limite ideal? Exatamente. O excesso de telas, ele está comprovado que tem problema principalmente na progressão da miopia nas crianças e não só do ponto de vista visual aqui, sabe? Eu acho que vale a pena ressaltar a questão da interação social, do desenvolvimento cognitivo das crianças. O ideal é o mínimo de tempo possível. E apesar de se falar muito em tempo limítrofe de tela, existe também a questão da intensidade da luminosidade e a distância de leitura. Idealmente, crianças até 2, 3 anos, o ideal era tela zero. A partir dessa idade, aí negociar em torno de 1 hora por dia, mas o que for possível para evitar. Lembrando que esses dispositivos são usados até como método de ensino-aprendizagem hoje em dia, mas o equilíbrio e bom senso aí eu acho que é essencial. Certo. O Gibson, ele quer saber o seguinte, qual caminho seguir, porque ele enxerga as palavras pequenas, tem que fechar os olhos para ter mais foco nas letras.
todo paciente das redes municipais, eles podem procurar a unidade básica de saúde do local onde mora. E aí, via regulação, as secretarias de saúde vão direcionar para centros de atendimento oftalmológico. E ele consegue, sim, um atendimento. Certo, Gibson. Então, procura uma UBS aí do seu bairro para você fazer esse encaminhamento para a especialidade oftalmologia, né, doutora? Eu queria falar também para os pais ou responsáveis, quais sinais identificar inicialmente que a criança pode estar com problema na visão? Perceber aquela criança que tem uma dificuldade de leitura, ou dificuldade de enxergar a lousa, ou até algo em casa de longe ou de perto. Às vezes alguma mudança ali do comportamento, às vezes um desinteresse ou desatenção, até as atividades pedagógicas. Isso são sinais que podem alertar e encaminhar para o atendimento o mais rápido possível. Muito obrigado pelo seu tempo, por dividir conhecimento com a gente. Maristela, só para finalizar, a gente estava conversando aqui que fazer esse tipo de ação é investir no futuro, né? Se o aluno consegue um melhor desempenho agora, as chances dele ter sucesso no futuro, seja na profissão, seja fazendo o que ele quiser, mas que depende da visão, é muito maior. Contigo aí no estúdio. A Câmara de Vereadores do Recife votou hoje pela manhã um recurso sobre o arquivamento de um pedido de CPI contra o prefeito João Campos. 28 vereadores participaram, alguns de forma remota. 24 votaram pelo arquivamento da CPI. Uma vereadora votou contra. A sessão foi convocada para votar o recurso contra o arquivamento do pedido de abertura de uma CPI para investigar o prefeito do Recife, João Campos, do PSB. De acordo com a oposição, o motivo seria a alteração do resultado de um concurso público do município, no fim do ano passado, quando um candidato com deficiência deixou de ser nomeado e, no lugar dele, foi convocada outra pessoa, filho de uma procuradora do Ministério Público de Contas e de um juiz, que também teria apresentado um laudo de deficiência depois da realização do concurso. Nesta terça, a oposição na Câmara tinha conseguido as 13 assinaturas necessárias para abrir a CPI, que investigaria um suposto tráfico de influência e nepotismo na alteração do resultado. Ontem, o presidente da Câmara Municipal do Recife, Romerinho Jatobá, arquivou o pedido de CPI. Segundo ele, o pedido não apresentava um fato determinado que justificasse a criação da comissão parlamentar de inquérito. A seguir, você vai conhecer uma instituição que oferece atividades culturais e educativas para crianças e adolescentes na comunidade V8, em Olinda. Uma instituição que oferece atividades culturais, educativas e apoio psicológico a crianças e adolescentes na comunidade V8 em Olinda está enfrentando dificuldades para continuar funcionando. Atualmente, o projeto Inspire sobrevive de doações e atende a 150 crianças. A casa alugada fica na comunidade do V8, no Varadouro, em Olinda, uma região de violência e tráfico de drogas. O espaço é como se fosse um refúgio para 150 crianças, que desenvolvem no contraturno, quando não estão na escola, aulas de percussão, assistência psicológica e atividades pedagógicas. Raquel é voluntária e usa o conhecimento que tem na formação em biologia para ajudar as crianças atendidas aqui. Eu vim aqui para conhecer o bazar, ajudar o pessoal aqui, né? E aí acabei conhecendo as crianças e comecei a desenvolver algumas atividades de educação ambiental com elas. Então, tentando trazer um pouco do próprio território que elas vivem, as problemáticas que existem aqui e tentar aí desenvolver junto com ela algumas soluções. Apesar do esforço dos voluntários, a ONG Movimento Inspire está passando por dificuldades financeiras. Kaline é moradora do V8 e trabalha aqui há mais de 5 anos. Eu me disponho a estar aqui junto com todos os alunos. Não vamos fechar. Vamos fazer um jeito de pelo menos pagar o aluguel, doações de alimentos, mas vamos continuar. Não podemos parar. Então, nós dependemos também da ajuda de todos para juntos ser mais forte. Por falta de recursos e doações, algumas atividades estão suspensas desde o início do ano. A sala de informática está sem o professor. Lucas e Ana têm 8 anos. Eles adoram passar uma parte do dia aqui. Porque eu gosto muito de vir.
Se não tivesse aqui, quando fica assim em casa, é ruim ficar em casa? É, eu acho. Aqui é tipo minha casa pra mim. É tipo meu coração. É melhor do que ficar em casa, que pelo menos aqui tem meus amigos pra brincar, tem tudo pra fazer. Roberta Maranhão é a fundadora da ONG Movimento Inspire. Ela começou a trabalhar com as comunidades de Olinda em 2018. Em 2019, depois de uma enchente no município, visitou um barraco em Rio Doce. E a partir daquele dia, teve a certeza que seu propósito de vida era trabalhar com crianças e adolescentes em situação de risco. E o que eu encontrei foi um lugar que nenhum ser humano pode viver. Então, o nosso objetivo maior, na verdade, é fazer com que essa realidade não exista daqui a alguns anos. Ela explicou por que a ONG pode deixar de funcionar. A gente tem o CNPJ desde 2021. Então, uma instituição, uma ONG, só consegue começar a captar recursos a partir de editais, né, fixos, que são como se fosse um concurso. Eu não posso começar a atividade num movimento espírita que tem um custo fixo alto, sem eu ter, assim, certeza de um valor lá para pagar a conta. Tem que pensar numa forma da gente continuar atuando no Varadouro, mas não é o que a gente quer e não é o que a gente sabe que essas crianças precisam. Porque elas precisam de um espaço para estar aqui, sabe, seguras, amadas, sendo cuidadas, ter uma refeição de qualidade, porque muitas delas elas fazem somente a refeição que a gente entrega aqui. Isso é muito sério. Todo mundo ajuda o espírito e não deixa fechar. É isso. O NA1 volta amanhã. Você pode rever e compartilhar as nossas reportagens no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.